Bom, retomando então, pessoal, a pauta da tarde, faltam 4 processos para a gente encerrar a pauta da tarde. O item 26, só relembrando, Fiscolex, assessoria contábil, foi retirado de pauta de solicitação do PGFN. O 25 a gente tinha julgado antes do intervalo. Então, o próximo da pauta agora é o item 27, recorrente Itália, corretora de seguros. O tema agora muda um pouco, é depósito de bancário de origem não comprovada. Relatora, doutora Bianca, quem eu passo a palavra para relatar o processo. Obrigada, presidente. Itália. Trata-se de auto de infração, lavrado tendo em vista a discrepância entre valores informados pelos clientes da autuada e os informados na DIPJ referente ao ano calendário de 2007, no valor total de 243 mil, incluindo DRPJ, CSL, PIS e COFINS. O objeto empresarial da autuada consiste na corretagem de seguros dos ramos elementares, ramo vida, capitalização e planos de previdência. Apesar de intimada diversas vezes, não houve apresentação de livros contábeis e documentação de suporte. A fiscalizada foi alertada sobre a necessidade de escrituração dos livros comerciais ou, na falta deste, livro caixa, sobre pena de ter de se proceder ao arbitramento do lucro. Foi concedida a possibilidade de recomposição da escrituração. Outrosim foram requisitados os informes mensais de rendimentos pelas sociedades seguradoras com quem manteve relações comerciais. No entanto, nada foi apresentado. Paralelamente ao trabalho de coleta da documentação com o próprio contribuinte, a fiscalização intimou diversas entidades que efetuaram pagamentos a título de comissão de corretagem e agenciamento à fiscalizada, tanto empresas privadas quanto órgãos públicos. Esgotada a instrução probatória concernente à situação fiscal do contribuinte e efetuado o necessário exame do seu teor, a fiscalização apurou as seguintes infrações. IRPJ e CSL, o lucro arbitrado, dado que a pessoa jurídica intimada não apresentou livros e documentos pertinentes à sua opção tributária. PIS e COFINS da Receita Bruta conhecida, assim considerados os valores pagos ao sujeito passivo pelas seguradoras e administradoras de planos de saúde a título de comissões e corretagens circularizados pela fiscalização. O IR-fonte mensal recolhido referente a cada período da apuração trimestral foi aproveitado para a redução do imposto apurado no lançamento de ofício. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação. Apesar de ter declarado improcedente as preliminares de nulidades suscitadas e insurgências quanto à penalidade de ofício, reconheceu que deveriam ser reduzidos da base de cálculo os valores pagos no curso do ano calendário a título de PIS e COFINS, assim como já havia considerado os de IRF quanto na base do IRPJ. Salientou ainda que os valores objetos de parcelamento integrantes de processo deveriam ser levados em conta. Em sede recursal, a recorrente se limitou a reproduzir argumentos já levantados em sede de impugnação. Então, quanto à nulidade, não encontrei nulidade aqui no auto. No entanto, vamos lá. Quanto às nulidades das autuações por não cumprirem as prescrições do artigo 11 do Decreto 7235, equivoca-se o dispositivo de respeito à notificação de lançamento, não ao auto de infração, que se rege pelo artigo 10. Então, eu não estou considerando aqui a nulidade. No mérito, apesar dela ter sido intimada e reintimada diversas vezes, como ela não apresentou livros e documentos, não teve respaldo, então, essa opção do lucro presumido, então estou confirmando a questão do arbitramento. Como já foi reconhecido tanto o IR-fonte quanto o PIS e COFINS pago, tanto o parcelamento, né, que ela já mencionou, eu estou confirmando, então, a decisão de primeira instância e acho que são esses os argumentos, basicamente. Então, eu estou confirmando a decisão de primeira instância e negando o provimento ao recurso voluntário. Não teve muito questionamento aqui em sede de recurso voluntário, né? Teve nenhuma prova trazida ou...
Ô, Bianca, essa redução do PIS aqui, 716, é 716 ou 7 mil e alguma coisa? É 716. É, porque tá discrepância com o COFINS, é 21 mil aqui. Pois é. A alíquota é maior, mas mesmo a alíquota é bem maior, né? O COFINS é bem maior. A alíquota é bem maior, mas mesmo assim, né? Mas foi isso mesmo, 716. Eu até... COFINS, né? COFINS, lucro arbitrado, é o cumulativo, né? 3. Eu acho que ele fez pelo cumulativo aqui. Ele lavrou pelo cumulativo, mas ele considerou tudo que o contribuinte já tinha pago, independente Eu sei, então. da sistemática, né? PIS 0,65. COFINS 3%, 21. Tô achando que era para ser o dobro, não, mais ou menos, né? Era para ser o dobro, 7,6. Porque assim, 1%, se fosse 1% era 2 mil. Metade de 1% é 1.000. Então tá dando errado isso aqui. Esse valor que você está falando é o valor que o contribuinte já tinha pago a título de PIS e que ele está pedindo para reduzir da base de cálculo do lançamento. Você já está liquidando, né? Certo. Na verdade, quem fez isso foi a decisão de primeira instância. Eu estou só confirmando. A decisão de primeira instância já declarou procedente em parte, né? E para considerar... Então, peraí, desculpa. Então você não está dando provimento parcial, não. Você está negando provimento ao recurso, né? Estou negando provimento, eu estou confirmando a decisão da DRJ, exatamente. Porque eu estou lendo aqui nesse rastro, as considerações do provimento parcial, a impugnação. Porque você colocou conclusão na frente. Ok, desculpe. Isso. Desculpe, Bianca. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não apresentou livros, e até agora não apresentou nada, efetivamente. E a DRJ já deu. Isso talvez a redução deve ter sido por força de pagamento, né? Ele talvez tenha pago muito de COFINS. Exatamente. Deve ter sido por recolhimento. Porque outro motivo aqui, pelo que eu li aqui, seria difícil achar. Ele não apresentou absolutamente nada, não tem livro, não tem nada. Tem nada. Então, pessoal, vou colher os votos, tá? Doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Também acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho. Então, resultado proclamado, pessoal, por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso, item 27, Itália Corretora de Seguros, é esse o resultado. Agora nós vamos dar de relatoria do doutor Lisandro agora, o tema é apuração incorreta de RPJ, falta sua insuficiência de recolhimento da declaração, o recorrente é RCK Comunicações, número 28 da pauta, o doutor Lisandro é o relator. Fica com a palavra, doutor Lisandro. Obrigado, presidente. O processo está na pasta, na minuta. Bom, o caso, resumindo, mas eu vou ler alguns mais pontos, mas o caso trata do seguinte: o contribuinte, ele fez empresa, ela fez uma declaração em DIRF que tinha pagamentos de serviços, pagamentos de salários, etc. Foi feito um batimento dessa DIRF com tanto os DARFs quanto as DCTFs desse mesmo contribuinte. E houve várias diferenças, ou seja, valores que estavam na DIRF, mas não estavam na DCTF. São valores que a empresa pagou, reteve, mas não declarou e não recolheu. Então, aqui são esses valores, entendeu? São esses valores que estão sendo lançados no nome da empresa. Valores que ela apresentou uma DIRF, disse que reteve um valor, que pagou um valor a um terceiro e que reteve, mas que não há
nem DCTF, para esses valores aqui, né? E nem recolhimento. A Receita foi e fez um auto de infração para cobrar da empresa, com multa de 75%, esses valores. E fez uma representação fiscal para fins penais por conta da apropriação indébita, não sei exatamente, não é esse o nome do crime tributário que, em tese, teria a empresa cometido. E nas impugnações, a empresa não vem analisando o caso a caso, que talvez fosse o que ela poderia fazer, né? É analisar, olha, esse aí foi um salário que paguei para fulano, mas não é bem isso. Não foi. Ela faz algumas alegações mais gerais, vamos dizer assim. Por conta disso, a DRJ não acatou. Então, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário contra a corda da DRJ, que manteve a autuação de R$ 128 mil de IRRF, multas e acréscimos. Aqui eu vou ler o relatório da DRJ. A contribuinte foi identificada, foi autuada em imposto de renda na fonte. Termo de verificação fiscal da folhas 32 a 35. Ela relata, em síntese, o seguinte: em procedimento de análise de declarações de recolhimentos de imposto de renda na fonte, relativos aos anos calendários 2010, 11 e 12, foram constatadas irregularidades no recolhimento do referido imposto. A contribuinte declarou, em DIRF, valores de retenção de imposto sobre renda de salário, trabalho assalariado, rendimento de trabalho sem vínculo e remuneração de serviços profissionais. Não foram constatadas informações de todos os débitos em DCTF e não foram efetuados recolhimentos de todos os valores devidos que foram cobrados em auto de infração. Os valores que serviram de base para a autuação foram discriminados nas tabelas constante do termo de verificação fiscal e dizem respeito a esses 3 itens aí, que é uma repetição do que ele acabou de falar. Rendimento de trabalho assalariado, rendimento de trabalho sem vínculo e remuneração de serviço. Em consequência, foi lavrado o auto de infração e, em decorrência, da apuração do crime contra a ordem tributária, foi formulada a representação fiscal dos penais. Aí a contribuinte, ela alega nulidade na impugnação, mas como ele vem repetindo no recurso, eu leio só uma vez aqui na impugnação. Nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação. A Receita Federal autuou a impugnante determinando o pagamento do valor do imposto de renda à pessoa jurídica. Contudo, os dispositivos legais que supostamente lastreiam a presente autuação foram meramente referidos no auto de infração. A fiscalização se limitou a indicar dispositivos da legislação sem especificar a incidência do mesmo à impugnante. Fundamentar a aplicação da lei não é apenas o ato de indicar aleatoriamente dispositivos legais. Para que qualquer ato administrativo ou judicial possua fundamentação, faz-se curial que se descrevam pormenorizadamente os fatos e se demonstre, através de um silogismo lógico, a incidência de tais fatos nas hipóteses genericamente previstas. Eu estou lendo aqui, mas é porque essa aqui é o que ele traz em termos de impugnação. Ele reclama, se for ver, aqueles autos de infração que realmente listam todos os dispositivos legais lá relativo a imposto de renda na fonte, de trabalho assalariado, etc. E a obrigação de retenção também. Então, são esses dispositivos legais que traz, mas realmente não é tão didático, né? O que chega mais próximo de uma descrição de fato é o termo de verificação fiscal. Somente com esse raciocínio é que se evidenciará o silogismo capaz de permitir ao administrado o exercício do postulado de ampla defesa. Da nulidade da presente ação fiscal, medida fiscal. É requisito fundamental que traga a determinação da exigência tributária na presente medida fiscal que não há apresentação analítica do crédito, que acaba por violar o
requisito da certeza da presente exigência fiscal. A descrição meramente exemplificativa dos valores exigidos sem o correto apontamento da origem dos meios acaba por violar o direito constitucional de ampla defesa. É esse o argumento que ele traz, além, claro, aqui de juros Selic, que ele reclama, e também, em princípio, da vedação do confisco e da capacidade contributiva. A DRJ julgou improcedente a impugnação por entender que não havia nulidade, porque ele diz que é uma nulidade, e que a autuação fazia-se necessária tendo em vista que a contribuinte não efetuou a declaração do CPF e os recolhimentos apurados em DIRF, incidentes sobre esses rendimentos, esses 3 rendimentos. Cientificado, o contribuinte, ele repete os argumentos. Agora eu vou ao voto. Bom, o contribuinte não efetuou a declaração do CPF, estou só repetindo aqui essa parte aqui rápida, nem os recolhimentos de imposto na fonte incidentes sobre esses 3 rendimentos a seu cargo, né? Bom, a fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do artigo 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário. Aí eu estou tentando dar uma explicação, porque ele está reclamando disso mesmo, que ele não entendeu por que ele está sendo cobrado desse imposto de renda na fonte, né? Bom, nos termos do artigo 128 do CTN, a lei atribui a responsabilidade pelo pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte, como atribuir a este a responsabilidade pelo caso supletivo. E a fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher. Assim, o contribuinte não é responsável exclusivo pelo imposto, pode ter sua responsabilidade excluída no regime de retenção exclusiva, que alguns elementos lá, alguns regimes são exclusiva, ou ser chamado a responder supletivamente, né? No regime de retenção por antecipação. Essas conclusões estão confirmadas no parecer normativo COSIT número 1, 24, que, em conclusão, diz que, ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto à multa de ofício de demora, devendo ao contribuinte oferecer rendimento à tributação. De resto, eu só copio o acordo, o voto da DRJ, para rebater que não há nulidade, porque ele prega uma nulidade. Na minha opinião, claro, né, não sei se é de vocês, mas na minha opinião que não há uma nulidade e que ele deve realmente esses tributos, que não tem como, ele teve e não recolheu, e meu voto é por negar provimento ao recurso. Como voto? Alguma dúvida? Mas o paulista não faz o menor esforço de contraditar os fatos, né? Tranquilo. Seria a impugnação mais acertada, seria ele, eu acho, né? Vou colher os votos, então, pessoal. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Relator. Então, pessoal, item 28 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, é o resultado. Tem preliminar, Lisandro, acho que rejeitar as preliminares de nulidade. Acho que a nulidade, né? Pode ser. Vou adicionar. Afastar as nulidades e negar provimento no mérito. Por unanimidade de votos, afastar a arguição de nulidade e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado do 28. Nós vamos fazer a doutora Bianca. Eu acho que o tema é um pouco genérico, eu não sei se são semelhantes ou não, são contribuintes distintos.
Apuração incorreta de RPJ. O item 29, então, em apreciação, CCCS, Cadastro, Crédito, Cobrança e Serviços Limitados. Item 29 para a relatoria, por favor. Obrigada, presidente. A recorrente opera com a finalidade expressiva de prestação de serviços de gestão e cobrança de crédito de terceiros, molada com a atividade de fomento mercantil, conforme pode ser depreendido do seu estatuto social. Calculou a recorrente RPJ-CSL através do lucro real, adotando especificamente para os anos de 2005 e 2006 a apuração anual com antecipações mensais. No entanto, foi lavrado auto de infração no montante de 452 mil pelo pretenso descumprimento de obrigação tributária principal, falta de recolhimento de RPJ detectado pela divergência entre o DIPJ e DCTF. Então, tinha principal, juros e multa, mais uma multa isolada aqui de 145 mil. A recorrente reconheceu, já na fase fiscalizatória, o fato de não ter recolhido equivocadamente parcela do RPJ devido de modo a resultar na identificação de recolhimento insuficiente nos termos de lançamento. Em sendo assim, declinou expressamente seu direito de impugnar o lançamento daquela parte, principal multa e juros e multa de mora, tendo providenciado sua inclusão no parcelamento estabelecido na Lei 11.941. Não obstante, manifestou inconformidade através da impugnação parcial no que se refere ao lançamento da multa isolada. Então, esse é um caso, lembrando aqui que a gente está tratando de 2005 e 2006, de concomitância de multa isolada com multa de ofício. Acho que já é um tema que a gente já debateu bastante, mas eu estou aqui aplicando a súmula CARF 105 e dando, então, provimento ao recurso voluntário. Então, lembrando que antes da alteração, né, da 11.488, que gera uma certa polêmica, se aplicar a súmula ou não, mas esse caso é um pouco mais simples. Eu acho que, como a gente já debateu bastante esse assunto da concomitância, acho que é só aplicação de súmula mesmo. Não, tranquilo. Eu estou olhando aqui o voto, Bianca, você só fez menção da aplicação da súmula, que é 2005-2006, mas não fez nenhuma menção de que se aplicaria mesmo após a alteração, né? Porque mesmo que alguém foi fazer o voto, aí a gente, né, fazia a ressalva, né, para quem não concorda, mas eu acho que a gente teve um voto que a gente até combinou, não, então não vou nem mencionar isso. Eu parei aqui justamente porque não precisava, esse caso é anterior. Eu tenho um caso mais à frente que é do ano posterior, a gente entra nessa discussão. Beleza. Tranquilo, presidente, estou pronta para votar. Heitor, está mudo. Desculpa, estou acolhendo os votos, então, é súmula 105, aplicação direta da súmula. A doutora Giovana, então, acompanha a relatora, né? Acompanha a relatora. Doutor Dornelas. Acompanha a relatora, até pelo amor mandato. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Também acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 29 da pauta, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário ao resultado. E agora, pessoal, o último da pauta agora da manhã, é o item 30, também de relatoria da doutora Bianca, é trevo, locações de máquinas agrícolas, novamente RPJ, apuração incorreta, é o tema da doutora Bianca para a relatoria. Obrigada, presidente. Então, a recorrente tem como atividade principal o comércio varejista de combustíveis e outras mercadorias. Optou, segundo DCTFs apresentadas, pelo regime de tributação com base no lucro real trimestral. Conforme apurado pela fiscalização, houve expressivo faturamento em 2008, conforme atestam os livros fiscais de entrada e saídas de apuração de ICMS apresentados referentes ao ano calendário 2008. As informações prestadas à Secretaria Estadual de Fazenda de Minas, através da DAP, e a expressiva movimentação bancária do período. Para o ano calendário de 2008, não apresentou DIPJ. Embora intimada por 3 vezes, e tem aqui uma diferença de 3 meses entre as intimações, a contribuinte fiscalizada não apresentou livros e documentos fiscais e contábeis. Ainda não houve recolhimento de RPJ devido com base no lucro real trimestral referente ao ano calendário 2008.
8. Não efetuou qualquer recolhimento de RPJ pelo presumido, também não. A sociedade apresentou DCTFs referentes ao primeiro e segundo semestre de 2008 sem informação de qualquer débito de IRPJ CSL. Essas declarações foram apresentadas antes do início da fiscalização. Foram localizados somente saldos a pagar de PIS e COFINS referentes a 2008. Desta forma, na impossibilidade de apuração do lucro por outra forma, foi arbitrado o lucro tributado devido trimestralmente com base na receita bruta, conforme determina o 530 do RIF. Aplicou-se multa de 75% nesse caso. Ante fatos relatados, as senhoras Marta do Nascimento e Mônica de Souza Lima, sócias da empresa, foram apontadas como pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários referentes à RPJ-CSL, constituídos de ofício referente ao ano calendário de 2008, tendo em vista que teria ficado caracterizada a prática de sonegação e fraude, que implicou na responsabilidade tributária pessoal e sujeição passiva solidária. Em sede de impugnação, a contribuinte argumentou que não houve nenhuma intenção em fraudar a fiscalização, até porque foram atendidas as notificações para apresentação de documentos, exceto o livro diário Razão e Valor. Ocorre que a empresa autuada efetuou a escrituração dos livros diários posteriormente ao prazo concedido pela fiscalização, permitindo-lhe entregar as DIPJs em data de 22/11/2010. Estando os livros diários Razão e Valor já devidamente escriturados, conforme comprovam o termo de início e encerramento, efetuou-se o recolhimento de RPJ-CSL apurados. Nestas condições, cairia por terra o arbitramento do lucro. No que diz respeito à indicação das sócias como sujeitos passivos solidários, alegou que não procede tal pretensão, pois a empresa, como sujeito passivo, e como não ocorreu nenhuma irregularidade na administração dos negócios, não há base legal para indicar e considerá-las dessa forma. Explica que entregaram para o contabilista toda a documentação fiscal incontábil para os devidos lançamentos e contabilização rigorosamente dentro do prazo, mas esse não elaborou a contabilização como era de sua obrigação, acarretando os problemas verificados pela fiscalização. Todavia, a situação foi regularizada devidamente e os tributos devidamente quitados. A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, pois que o contribuinte teria entregado tardiamente e sem registro na junta comercial seus livros contábeis, aplicando súmula 33 e 59. Quanto aos recolhimentos, julgou que deveriam ser considerados apenas para fins de cobrança, mediante a amortização do crédito tributário lançado de ofício, uma vez que realizados também após o início do procedimento fiscal, ou seja, de forma não espontânea. Basicamente, o que ela alega foi que ela entregou os documentos para o contador não fez as declarações. Durante a fiscalização, esse mesmo contador, ele ficava indo consultar com o auditor fiscal, dizendo, não, me dá mais um prazo de 20 dias, me dá mais um prazo de tantos dias, e o fiscal estava concedendo essas prorrogações de prazo. Nesse ínterim, ele entregou uma movimentação bancária bastante extensa de todos os bancos que eles tinham e tal. Então, parecia que realmente o contribuinte estava preparando, né, a contabilidade, mas aí na última vez que o prazo ia expirar, o contador não foi pedir extensão de prazo. E aí diz o auditor nesse caso que então ele encerrou, no dia 27/10, se não me engano, ele encerrou e lavrou o auto no dia seguinte de manhã, dia 28, sendo que teria sido quase no mesmo dia que eles terminaram a escrituração toda, entregaram as DIPJs e pagaram o imposto relativo. Então, eu fiquei olhando as datas para ver se realmente tinha uma boa-fé aqui envolvida do contribuinte, me parece que sim, até porque ele entregou documentação financeira, bancária, enfim. Na verdade, não entregou a contabilidade, mas entregou muito dos documentos suportes que estavam envolvidos ali. Mas, como ele fez isso tudo depois de já iniciado o procedimento fiscal, eu estou confirmando a decisão da DRJ, aplicando as súmulas, né, que falam que após o início do procedimento fiscal, não adianta você entregar os livros, enfim, né, porque o lucro teria que ser arbitrado, né, e a declaração também entregue, que é a súmula 33, não produziria efeitos a partir do lançamento de ofício. Então, estou confirmando o arbitramento aqui. Mas, em relação à responsabilidade tributária, eu estou afastando a responsabilidade das sócias, porque acho que não houve realmente nenhuma
e ele encaixou no 124.1, ou seja, eu não vejo nenhuma vinculação do que aconteceu com a questão do interesse comum, né, então, assim, afastei até porque ele falou assim, porque teve fraude, teve sonegação, isso no TVF, no termo de sujeição passiva, ele não fundamenta essa questão da fraude, por que teria havido fraude, né, e tanto que ele lavrou o lançamento de ofício, foi com multa de 75, não foi com multa agravada. Então, eu estou confirmando o arbitramento, mas estou afastando a responsabilidade passiva. Eu achei perfeito. Só me ficou uma dúvida, Bianca, porque normalmente eles apresentam o recurso voluntário conjunto ou o contribuinte apresenta um e os responsáveis outro. Eu não vi menção a isso. Não, ele apresentou aqui eu vou até entrar aqui, no recurso voluntário, ele cita as 3 pessoas. No meio. É o recurso conjunto, beleza, tranquilo. Ele bota o Trevo e ainda a Marta e a Mônica, tudo no mesmo recurso voluntário. E aí ele entra nos argumentos de mérito lá do arbitramento e depois ele fala da sujeição passiva. Então, é como se fosse um recurso conjunto mesmo. Né? Tanto que eu fiquei na dúvida aqui no início de colocar recorrentes, o processo está só como o nome da empresa, mas eu acho que poderia até incluir os demais, né, os outros. Ele não recolheu nada, não sei porque ele não agravou a multa, porque não houve recolhimento de nenhum imposto, eu acho que é bem clara a sonegação. Pois é, exatamente, eu fiquei um pouco confusa, porque ele faz o TVF, ele até no início, ele fala assim, não, porque esse posto de gasolina tem um laranja envolvido, ele começa um discurso como se ele fosse fundamentar uma fraude, mas no final das contas ele não fundamenta, no termo de sujeição passiva ele também não traz essa vinculação direta, o que elas duas teriam feito, né, para que essa sonegação teria acontecido. E durante a fiscalização também eles apresentaram todos os documentos, então é como se fosse desconstruindo um pouco essa questão da fraude. Eu acabei optando por... E não fala na prática reiterada também, porque podia falar na prática reiterada. Exatamente. Aí é o que está no relatório, né? Não vi detalhes do processo, mas pelo que está no relatório, eu acho que o que deu essa convicção foi o fato de não ter recolhido nada, zero. Nada de pouco. O contador falou assim, não, eu entreguei a declaração zerada e depois eu ia retificar para incluir tudo certinho, era só para não vencer o caso. Só que o auditor fiscal falou assim, olha, já tem 3 anos que você faz isso, que você entrega a declaração zerada e depois não entrega nada. Mas ele soltou 1 ano. Então, assim, acabou que ficou um pouco capenga essa questão de sonegação mesmo. Assim, não era trimestral? Mestral há uma reiteração. Se for por esse lado. Mas a questão está fundamentado, né? A autoridade fiscal, quem lança, ela realmente tem que fundamentar. É o que está fundamentada. A única coisa que está fundamentada pelo relatório é isso, que poderia ensejar um agravamento e uma responsabilidade, é esse ponto. Pois mas aí teria que ter, como a conselheira Bianca falou, eu teria que ter uma multa qualificada, né? A responsabilidade dos sócios teria que ter sido pelo artigo 135.3. Exatamente, os atos 4, É aquela história, não está fechando. Pode até ser que fosse, mas pensou, mas não fez. Pensou, mas não fez. Exatamente. E não tem nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de imputação de 135 aqui não, né, Bia? Então, no TVF, ele fala do 135, ele fala assim, na verdade, ele fala de tudo. No TVF, ele fala assim, 124, 135. Agora, no termo de sujeição passiva, quando ele tem que fundamentar mesmo, olha, ela o que aconteceu aqui para você imputar a responsabilidade? Ele só cita o 124, não diz o inciso também, e não fundamenta, fala, porque ela era dona da empresa. Mas aí, porque tem uma construção que se você entender, até nem tem se houvesse uma negação, não tem um não recolhimento, né?
Aí teria a questão se essa infração, se esse tipo de infração a lei seria ou não passível de enquadrar no 135. Tem gente que diz que é só o societário, que na verdade esse tipo de infração tributária não seria suficiente para enquadrar, mas como não está discutindo 135, o interesse comum realmente era praticar o ato quem praticou foi a pessoa jurídica, né? Como é que você vai dizer que ela teve interesse comum, ela teve patrocinado de vender o sonegado? Difícil, né? Quem está participando é a pessoa jurídica, né? Para você extrapolar a personalidade jurídica e chegar nos sócios, você tem que ter uma fundamentação mais robusta, né? Você tem que ter uma... Se usa um 351, e nesse caso de sonegação, é óbvio que houve infração à lei efetivamente. Aí tem uma discussão, tem algumas pessoas que acham que ali se circunscreve a lei societária, aquele dispositivo, mas aí é outra questão. Mas ele nem apontou, dizendo, a sujeição passiva não está nem baseada no 135, entendeu? Porque, assim, quem defende o contrário acha o seguinte, é muito difícil que uma empresa sonegue tanto assim, sem que os sócios administradores saibam dessa infração. Então, jamais o legislador queria dizer, não, olha, ele não cometeu ilícito societário nenhum, mas ele sabe que a empresa está sonegando, ele pessoalmente estaria numa infração à lei, porque efetivamente está compactuando efetivamente com os atos de gestão dele com essa infração à lei, que a pessoa jurídica não sonega, só se sonega ou não. Mas aí não é a hipótese 124, isso aqui é o problema, essa Constituição toda é no 135. Exatamente. Então, e aí não, quer dizer, não tem, aí complica. E tem o negócio da sonegação também, mas aí não está em discussão já com... Porque inicial, normalmente, o que vem? Eu só estou dizendo isso. Normalmente vem um agravamento, uma qualificadora aqui de sonegação e o sócio com base no 135. Esse é o padrão desses autos de sonegação assim, reiterada. Clássico, aqui, né? Aqui veio diferente. Entendi. Mas tá bom, eu estou pronto para botar alguma dúvida adicional, pessoal? Então, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Eu também acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Presidente, eu vou abrir divergência, considerando que no termo de verificação fiscal, é parte integrante do auto, está, abre aspas, escrito, ante os fatos relatados nesse termo, considerando o disposto no artigo 121, inciso 2, 124, inciso 1 e 135, inciso 3 do CTN, ficou caracterizado que as senhoras Marta e Mônica são pessoalmente responsáveis. Então, considerando essa descrição e os fatos relatados no termo de verificação, principalmente a não pagamento de qualquer tributo no calendário em questão, eu abro divergência para manter a responsabilidade das senhoras Marta e Mônica. Eu tinha entendido que não tinha isso aí no termo de verificação fiscal. Então, existindo, aí está configurado no 35, porque eu mencionei, ele menciona o 135, menciona o 124, mas eu acho que ele tem que fazer a tipificação legal que ele acha. No termo de sujeição passiva, que é onde ele tem que tipificar e tem que fundamentar, ele fundamenta no 124, e elas se defendem no 124, né? Então, assim, eu achei complicado, assim, ele não agravou a multa, ou seja, é como se ele não tivesse considerado que houve sonegação. Porque fica contraditório ele jogar para o 135 e dizer que teve sonegação e não agravar a multa. Então, assim, ele teria que fundamentar por que ele está considerando sonegação fiscal. Né? E aí ele joga no 124, então, assim, eu achei que ficou capenga, né? Foi por isso que... Mas ele cita três artigos, realmente. Mas eu acho que o fiscal não pode fazer isso, aí citando um monte de artigo, olha, tá aqui responsabilidade tributária, 121, 124, 135, tá tudo aí, sonegação, fraude, E não, ele vai ficar citando fundamentar, ele tem que dizer, 124, 135, por quê que é sonegação, por que é fraude, qual é a imputação objetiva daquele solidário no ato, ele tem que especificar, porque senão fica muito livre, né? Os dispositivos de responsabilidade e de qualificação da multa são diferentes, então isso é possível que haja.
É um pouco contraditório, mas é possível. No caso aqui, me permita uma afirmação, mas com base em indícios, mas eu acho que o fiscal aqui ele não levou em conta isso. Eu acho que ele errou mesmo, porque no termo de verificação ele destaca a multa de 150%. Então, acho que na hora de fazer o alfócio, ele errou. Não sei se você percebeu, na hora dele descrever o instituto da multa, o artigo 44, da Lei 9.430, ele destacou os 150%. Eu acho que a intenção dele era agravar. Claro que isso não é um fundamento do meu voto. Meu fundamento do meu voto é de que ele especificou em termos de verificação, que era o artigo 135.3, e que está claro, descrito no relatório, de que não houve pagamento de nenhum tributo, e não é possível que uma empresa funcionando com esse movimento, inclusive com a autuação confirmada, e não tenha nenhum imposto de renda por pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido para pagar. Então, acho que nesse caso, opinião, cabia as duas coisas, por dispositivos legais diferentes, não sei porque acredito que foi um erro do fiscal, por conta dele ter destacado 150%. Eu tô vendo aqui, presidente, vou manter meu voto, viu? Porque eu acho o seguinte, né? Na verdade, eu acho muito difícil ter chegado só o termo de sujeição passiva à responsabilidade solidária, entendeu? Por isso mesmo que eu estou dizendo, esse argumento do Lisandro pode ser relevante se você pensar o seguinte: o seu argumento era como se eu tivesse sido mandado para contribuinte, só o tempo de sujeição passiva, mas eu não acho que foi isso que aconteceu. Entendeu? Ou seja, ele deve ter recebido o auto com o tempo de sujeição passiva, uma cópia, com o tempo de verificação como parte anexa. Aí a gente vai na discussão se o fato de não estar presente no termo de sujeição em si já afastaria a imputação delas com base nisso. Eu não poderia imputá-las com base nisso, mesmo estando no termo. Aí é uma outra discussão. E o termo de verificação deixa bem claro, a empresa declarou, apresentou da CPF zerada. Não é só o não recolhido, não declarou também, que é diferente, né? Ele podia ter apresentado o DCTF e não pago. Aí seria diferente, mas não, ele apresentou zerado, empresa, no caso. Então, acho que isso é relevante. Eu acho que na folha 103, né, que tem o termo de sujeição, e de fato ele só fala do 124. Eu acho que, em que pese o sujeito passivo, o responsável solidário, ter recebido integralmente o TVF, que seja, a delimitação da imputação para ele está no termo de sujeição passiva. Eventualmente, se ele defende em nome da empresa, a gente nem não aceitaria porque cabe a delimitação da defesa, né? A empresa, em tese, pessoa jurídica defende os argumentos da pessoa jurídica e o responsável solidário faz a sua defesa individualizada. Então, se o termo de sujeição passiva delimitou para ele 124 e ele se defendeu em cima do que foi a ele imputado, eu acho que a gente estaria extrapolando um pouco o que foi imputado diretamente a ele. Então, eu assim, adiantando meu voto também, eu acompanharia o voto da conselheira Bianca. A questão que a gente está discutindo, acho que é o seguinte: houve imputação do 135 ou não houve? É a questão. Ainda for formalizada, é isso que a gente está dizendo. Estou dizendo que não esteja no termo de verificação. Vocês estão dizendo que, como não constou do termo de sujeição passiva solidária, não foi imputada a contribuinte a infração do 135, a responsabilidade solidária com base no 135. Né? Então, essa é a discussão. Do mesmo jeito, presidente, me permita, também não foi aplicada a multa de 150%, porque no auto de infração ele limitou a 75%. Entendeu?
A única diferença é que aí a gente está falando uma coisa que é favorável ao contribuinte, né? E aqui é o contrário, né? Não, a multa, ele aplica. O que de fato o contribuinte está se defendendo aí é da multa de 75%, correto? Então não se pode dizer que a multa é de 150%, porque também ele transcreveu alguma coisa lá, a multa foi de 75%. O Giovana falou aí, ele pensou, mas não fez, né? Eu vi o termo de sujeição passiva, eu voltei, eu não vou mudar meu voto não, eu acompanho a relatora, mas eu estou vendo aqui, eu fui olhar a parte que ele trata da responsabilidade solidária, na folha 28 do auto de infração, que é um documento só, que tem auto, termo e o termo de sujeição. Aí ele diz, a definição de sujeito passivo da obrigação tributária pode ser contribuinte ou responsável, isso eu encontro em qualquer livro de direito, né? Está expresso no artigo 121 do Código Laico, 121. Aí o artigo 135 dispõe, aí bota. O artigo 124 dispõe, bota. As sócias da sociedade Trevo foram fulano e Beltrana. Ante os fatos relatados no termo, considerando, ficou caracterizado que ela é responsável solidária. Poxa, tudo bem que está transcrito lá, mas para você qualificar uma responsabilidade solidária, ou você vai tentar justificar um interesse comum, ou você vai tentar justificar a conduta fraudulenta. A gente está fazendo aqui suposições de que o auditor fiscal... Isso aqui é uma responsabilidade tributária. Você tem que demonstrar de maneira inequívoca qual foi a responsabilidade das sócias. Por que é sócia eu vou colocar? Porque houve fraude, está com uma maior cara de fraude, apesar de eu também não ter qualificado a multa, eu vou botar. Eu, sinceramente, para mim, o auditor pode ter pensado tudo isso, mas não escreveu de maneira que permitisse a defesa do contribuinte, do responsável solidário, no caso. Tá bom, então o doutor Dornelas manteve o voto. Né, eu mantenho também, acompanho a relatora. O doutor Lucas voltou com a relatora. Não, o doutor Lucas acho que ainda não votou, desculpe. Eu acompanho a relatora, presidente, também. Pessoal, eu também vou acompanhar a relatora. Esse caso para mim está bem limite aqui, entendeu? Porque, na verdade, é assim, se ele tivesse esse mesmo termo de verificação, que o doutor Giovana está dizendo que é um pouco válido também, e ele tivesse citado no termo de sujeição passiva solidária no 35, eu não teria dúvida de manter a responsabilidade solidária. A questão eu acho que eu não tenho como garantir que houve ciência nem desse termo de verificação. Tem no termo termo de solidariedade, está escrito assim, fica o sujeito passivo solidário, porque está se referindo a Marta ou a Mônica, cientificado das exigências tributárias, que está a auto de infração lavrado, cuja cópia do auto de invasão e termo de verificação fiscal, juntamente com o presente termo, estou enviando para a ciência. Então, está bem claro que ele recebeu o termo de verificação. Ele sabia. E outra coisa, eu preciso explicar para alguém que você não está sonegando se você tem uma empresa em pleno funcionamento e paga zero e declara zero. Eu preciso explicar? Eu acho que eu não preciso explicar, não. Se eu disser que aconteceu esse fato, né? Se eu disser no termo de verificação, claro que, olha, a empresa declarou zero. Não preciso explicar. Mas aí você vai atribuir responsabilidade a todos os sócios, porque você tem que individualizar a conduta fraudulenta. Poderia, você tem duas sócias aqui, a Marta e a... Sociedade anônima, talvez. Mas numa empresa com duas sócias... Ela não sabe que tem que pagar imposto nenhum? Mas se uma sócia conduz os negócios e a outra não conduz, é simplesmente sócia. Se ela não assinou nada, qual é a conduta dela aqui? Caberia ela se defender da imputação. Entendeu? Porque o que acontece? Como é que a conduta individualizada eu não sou muito favorável, eu acho que conduta individualizada. Eu acho que eu sou dessa seguinte tese. Uma vez que o contribuinte está claramente numa seara aqui de não recolhimento, não declaração, recebendo receitas claramente aqui. Então, se foi imputado ao sócio uma infração de lei, eu acho perfeitamente válido.
Agora, a questão é que eu não tinha como saber se foi imputado. A mesma coisa que eu falei assim, olha, você está fazendo 135 e eu não te dou ciência que eu te imputei 135. Mas diante disso que eu estou dizendo, foi imputado 135 a ela com base no termo de verificação. Isso, mesmo que no termo 124 só esteja no termo isso aí, esse adendo que foi dado ciência do termo de verificação está imputado a ela 135. Eu vi que a Marta assina os livros contábeis, mas eu não vi o contrato. Aí é um outro novo fato que a Giovana está trazendo em relação à administração ou não da sociedade. Eu só vi que a Marta assina os livros contábeis. Não sei quem era o administrador. Deve ser uma das duas, né? Só que as duas, um posto de gasolina. Se fala muito que, em nossas discussões, que o contribuinte tem que apontar um prejuízo à defesa para a gente reconhecer a existência de algum vício no auto de infração, né? Está claro aí que há esse vício. A gente está aqui discutindo aqui, porque tem que separar as funções. Uma coisa é você auditar e lavrar o auto de infração, mas você, como jogador aqui, a gente tem que analisar, é diferente o olhar. Então, já existia um processo, lá atrás uma coisa. Aqui está claro nos autos que há um prejuízo muito grande, porque, inclusive, o contribuinte não se defendeu. Eu acho que foi o 124. Aliás, até agora, tem 4 pessoas que acham, até agora, igual o contribuinte. Então, assim, há uma dúvida razoável que houve um imenso prejuízo ao contribuinte para chegar à interpretação de que ele foi imputado por 135. Eu não tenho dúvida que se tivesse também o 135 nesse termo de responsabilidade solidária, ele iria se defender, porque está lá escrito, inclusive. Mas não está escrito. Ele recebe aquilo ali, aí ele vai imaginar. Outra coisa, se tivesse o termo de verificação fiscal melhor escrito, com todas as vênias, indicando a responsabilidade que ele quer realmente atribuir ao contribuinte de forma clara, porque não está claro, não. Ele citou simplesmente o artigo e disse que é complicado a gente chegar e fazer esse raciocínio. É só uma ponderação que eu estou fazendo. Obviamente, cada um pensa do jeito que quer e tem respeito ao pensamento de todo mundo. Mas eu reafirmo o voto aqui. Estou muito convicto com o voto. Ele não diz nem que é sócio administradora. Só o fato de você ser sócio, se eu tivesse 10 sócios, eu vou botar os 10 sócios. Eu não sei nem que é sócio administradora. Eu não vi o contrato social. Eu só vi que o termo de início, os termos de intimação, eles já são mandados para a Marta e Mônica. Não sei por que isso. Você pode ver, no termo de início de fiscalização, já coloca o nome da empresa e da sócia. Mandou para as sócias também. Não sei se a empresa não foi localizada, não sei. Não achei o contrato social. Eu acho que a gente já começou a votação. Acho que, na verdade, cada um tem sua posição, né? E enfim. Eu admito que eu estou muito no limite, pelo seguinte, eu acho que houve imputação, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto um pouco no dever de reconhecer a imperfeição do termo de verificação e do termo de sujeição passiva, efetivamente. Eu sei que eu não estou tratando de um caso aqui onde esteja claramente, digo, olha, você cometeu uma infração de lei e está no 135 também de sujeição passiva. Então, eu ia pelo lado de não ter ciência da imputação, mas o doutor Denizano já derrubou essa barreira, ou seja, dizendo, não, ciência do termo de verificação, se você considerar que o termo de verificação é hábil para imputar, ele teve, efetivamente, elas tiveram, né, na realidade. Eu vou votar, então, com a doutora Bianca. Eu fiquei muito na dúvida nesse caso aqui, mas a gente vai precisar. Meu voto não vai alterar o resultado do julgamento, efetivamente, obviamente, já está decidido que vai ser escolhido, porque já foi a maioria de votos, mas, assim, nesse caso aqui, eu vou aceitar, efetivamente, a exclusão da responsabilidade, pelo fato das imperfeições do fiscal, efetivamente, e, efetivamente, não constar do termo em si. E tem um outro, esse também me sensibiliza um pouco, doutor Neves, isso que o senhor falou de não ter havido defesa, me parece um pouco que também teria havido a defesa se tivesse sido a imputação ciente, claramente ciente ao contribuinte que houve a imputação. E isso é um ponto também que me faz um pouco de
de achar que essa imperfeição fiscal foi relevante para o processo aqui. Então, eu vou votar com o relator só vai ficar ainda por maioria de votos. A divergência vai ficar só com o doutor Lisandro defendendo no sentido de negar o provimento, efetivamente. Então, o resultado vai ficar por maioria. Doutora Bianca, eu posso copiar esse final aqui do seu dispositivo, né? Da sua responsabilidade disciplinar. Pode botar, são só essas duas sócias, né? Ok, isso. Tá, então vai ficar assim, ó. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para descuido do polo passivo às sócias com o nome das sócias, vencido o conselheiro Lisandro, que negava provimento ao recurso. Eu vou votar. Agora, esse caso eu fiquei bem no limite, efetivamente, entre excluir ou não, porque tem uma imperfeição fiscal e, ao mesmo tempo, é razoável você dizer que duas sócios numa empresa limitada, efetivamente, uma sonegação, apesar de não ter sido imputada, como se caracteriza aqui, deveria ser de conhecimento de ambas que não estavam pagando imposto. Você fica entre as duas coisas, e eu optei pela imperfeição fiscal nesse momento. Principalmente por esse argumento de não haver havido defesa, que parece realmente ele não entendeu ter havido a imputação e foi imperfeita a imputação. Ainda que possa ter, algumas pessoas possam achar que houve a imputação. Então, por isso que eu votei com a relatora, mas ficou, então, por maioria de votos, dar provimento parcial para excluir do polo passivo essas duas sócias, que serão citadas no dispositivo, vencido o doutor Lisandro, que negava provimento ao recurso. Então, pessoal, esse é o resultado do 30, terminamos aí, estamos em dia a pauta, e amanhã, acho que a gente pode começar às 8h40, não sei, vocês que sabem. A gente pode discutir depois. Patrícia, acho que pode encerrar a gravação, a gente encerrou a sessão da tarde, por favor. Ok, presidente.